aqui no meu bolso, o CPF, né, papel, mas esses documentos, nem no hospital nós somos atendidos. E ninguém sabe quem é você, o senhor fica no RG na mão. Não é um simples documento, mas tem valor. Tem ou não tem? Ora, se o documento que é papel nos identifica como cidadão, imagine a Bíblia. Ela identifica Jesus Cristo como rei. Só fala dele aqui. E palavra de rei não volta atrás. Por isso ele disse há mais de 2000 anos: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Em pleno século XXI, a Bíblia continua sendo o maior best-seller de todos os best-sellers. É o livro dos livros. Por quê? É a palavra de Deus. Se não fosse a palavra de Deus, há muito tempo vai ser a forma de circulação. Mas quem vai ser a forma de circulação somos nós, pecadores. Inclusive eu que estou vendo aqui, eu não sei se ela vai saber vídeo. Ouça o profeta Isaías. Aqui sim. Diz o profeta Isaías: o homem, como eu me incluo. O homem é como a flor, que seca e murcha, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Não é verdade? Nem o Pelé, que foi o atleta do século, o rei do futebol, escapou da morte. E olha que ele era internado não no hospital do SUS, para aqui no hospital Albert Einstein, no hospital do Brasil, só para milionários e juntar da sociedade. Nós lembramos a morte do Edson Maria do Nascimento, mas nada pôde dar a vida a ele. Gastou milhões para a medicina. É claro que é direito de pagar. Mas Jesus pagou um preço de sangue para salvar você pela tua fé. Pela fé nós podemos ser curados. E o dia alguém diz assim para mim: e o que eu faço para ter fé? A Bíblia é a resposta também. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, quem tiver a Bíblia em casa lê, sobre a fé. Romanos, capítulo 10, verso 17, está escrito: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Por isso você está vindo aqui de graça. Em Monteral, eu estou aqui pregando no começo. Eu estou complementando. Um planta, outro rega, e Deus é o crescimento. Porque a palavra de Deus é uma só. E você acha que não? E alguém falou assim para mim: mas eu já tenho a minha religião. Nela me criei e nela vou morrer. Há milhões de religiões no Brasil e no mundo. Mas Salvador só tem um: Jesus Cristo. Jesus diz no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 18, olha a tua Bíblia, Apocalipse 1 e 18. Ouça o que Jesus diz: eu fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Na tua Bíblia, Apocalipse 1 e 18. Jesus falou: eu fui morto, mas ele vive, ele ressuscitou, e ele está presente. Tão presente, uma vez o apóstolo Paulo diz: eu não vivo mais, mas Cristo é que vive em mim. Por isso ele foi um grande apóstolo. Ele tinha sintonia direta com Jesus. Conexão. O que ligares na terra será ligado no céu. Mas o que tu desligares aqui na terra será desligado no céu. Há muita gente que com a Bíblia até desligada de Deus. Se esconde nessa Bíblia para dar os golpes. Tem até bandido na igreja evangélica, hoje eu quero generalizar, e diz que é evangélico, mas dá golpe. Tem até assassino dentro da igreja. Ah, você está julgando o pregador. Você foi longe demais. Você acha que foi longe demais? Lembra aquela pastora Flor Feliz, do Rio de Janeiro? Era uma pessoa de grande influência no mundo gospel. Grande pastora. Ela tinha 52 filhos adotivos. Houve uma grande repercussão no ministério dela. Até a Grande Globo fez um filme em homenagem a ela. Uma mulher de respeito, né? Deputada federal, lembra? Alto nível. Sabe onde ela está hoje? Na cadeia, lá em Bangu, no Rio de Janeiro. Estava o marido dela, o pastor Anderson do Carmo, com 30 tiros. O que matou, segundo a mídia, foi o filho biológico dela, amando dela. Está tudo na cadeia. Será que vale a pena querer enganar Deus? Se esconder atrás da Bíblia? Vai pegar 50 anos.
Então julgando, são 400. Quer uma mais forte ainda? Nós aqui foi 2 meses atrás. Lá em Salvador, na Bahia. Aquela cantora gospel, Sara Mariano, foi assassinada pelo próprio marido, por vários filhos e colocou fogo no corpo dela. Você soube? Você soube? É tudo evangelho. Você não cadeia. E aí tem uma filha de 10 anos. Jogou fogo nele. E é evangelho, é pastor. E aí? Sem falar de outra saltatura que eles fazem. Fazem tudo por dinheiro a maioria desses pastores. Bispo, apóstolo, esse apóstolo Valdelinho Santiago do Chapéuzão, na época da pandemia, lembra? Essa doença mortal, ele aproveitou a desgraça do povo para vender um grão de feijão por R$1.000. Ele dizia que quando o feijão ungido seria curado do coronavírus. Lembra ou você vai esquecer? Isso é diabólico. Porque Jesus disse, de graça recebeste, de graça vai. Por que você vê na rua, na praça, porque é de graça. Não temos um fio de cabelo na tua cabeça. Eu sei que vai virar estranha nessa atitude. A gente aqui na hora, pegando o evangelho. Aquele ministério, mas na porta do hospital, a gente está vivendo esse som, porque não estão andando os doentes, você está olhando? Quantos doentes sobem aí e não sabe se vai para casa, aqui se tem médico legal, que vai ter que ouvir a palavra? É verdade ou não é? Mas um influente que ouviu essa palavra lá no seu quarto de leito de dores, se ele crê, Deus vai curar ele lá em cima, com essas palavras. Você fala, Deus não volta vazia, ela vai lá e cura pela fé. Sabe o que ela cura pela fé? Fica escrito. O Salmo do rei Davi, Salmo 107, versículo 20. Quem tem a Bíblia é ele. Salmo 107, verso 20. Diz o rei Davi: e o Senhor enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da sua destruição. Leia, está na sua Bíblia. Se você é católica, Igreja de Jeová, a Bíblia é uma só. Salmo 107, verso 20. Essa palavra que você crê é tua. Mas como é que você prova isso? Eu não provo, Deus que prova. Sabe o que diz o apóstolo Paulo? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Lembra? Essa palavra, seja Deus verdadeiro e mentiroso, está escrito em Romanos, no capítulo 3, verso 3. Só uma ressalva, agora eu vou terminar. Você sabe que está pregando o evangelho aqui? Não é para agradar as pessoas. Eu tenho para agradar Jesus. Eu queria dar uma ordem: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Está escrito em Marcos capítulo 15, verso 16. E dizia mais Jesus: de graça recebesse, de graça as dai. Fica aqui de graça, temos um fica ali na cabeça. O preço já foi pago na cruz, preço de sangue. Ele pagou para salvar. E diz aquele que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Eu fui sarado. O irmão Geraldo foi sarado. Já são 48 anos que eu prego o evangelho, desde a minha juventude. Eu comecei pregando lá no centro, em frente ao MAP, Teatro Municipal, quando eu tinha 24 anos de idade. E até hoje eu fui pregando, hoje eu tenho 73 anos. Mas eu estou pregando. Faz 3 vezes que eu vim da Inglaterra, em Londres. Leva ali para muita gente na rua de Londres, Inglaterra. E o jogador falou assim: mas como é que você falava com eles? Eu falo inglês. Eu acho que o meu livro é analfabeto, eu não serve ela. Escrevi aqui para a Bíblia. Só que eu falo inglês.